Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TronoCast. Nós estamos aqui na Conferência Ressurgência CTPI 2024. Quase travei, né? Conferência CTPI Ressurgência 2024. Estamos muito felizes conversando com uma galera muito querida, muito inspiradora, com muita bagagem. E agora, neste episódio, temos aqui eh, presente, privilégio de estar recebendo o pastor Tiago Mates, da Igreja Red. Nós estamos muito felizes de te receber. Seja muito bem-vindo ao TronoCast, Tiagão. Obrigado, Drogo, né? Isso. Muito feliz de estar aqui também. Obrigado pelo convite. É um privilégio participar dessa conferência que é uma referência no Brasil, uma inspiração, né? Para muitos pastores como eu, inclusive. Sim, muito legal, Thiago. Realmente, o CTPI tem sido uma grande referência. Nesse ano, com muitas novidades, né? Saiu de Campinas, veio aqui para Alphaville, a IP Alpha nos recebendo aqui, uma estrutura muito legal, muito acolhedora, com uma equipe sensacional. A gente está com alguns aqui atrás. Que galera incrível, reflexo de Jesus mesmo, né? Essa galera. E tem sido realmente um tempo muito bom. A tua participação, Thiago, é sempre muito relevante. Eu como pastor plantador, já tinha te visto em outras oportunidades. É incrível como Deus te usa, é incrível o conteúdo que Amém. você traz, sempre Amém. tão disruptivo e é, uma bagagem muito bacana. E, Tiagão, como que foi tua vida? Tu veio da onde? O teu ministério hoje é no interior de São Paulo, né, em Uhum. Indaiatuba, uma igreja muito legal, referencial aí, para nós plantadores, principalmente. Mas da onde tu veio? É gaúcho? Gaúcho, sou gaúcho do Rio Grande do Sul. Sou colorado, inclusive, né? Colorado, Colorado Inter. sofredor, cara, com orgulho. Olha aí, Colorado, galera. Nasci na cidade de Novo Hamburgo, Novo cara, Hamburgo. Grande Porto Alegre. Sim. E nasci num lar cristão. Oh, que legal. Nasci numa família muito dedicada a Deus. Sempre brinco que na minha casa nós não tínhamos decoração, nós tínhamos a Bíblia decorando a casa. Então, em Olha. todos os cômodos era a Bíblia para todo lado. Inclusive, meu chamado tem a ver com um texto bíblico que ficava na frente da mesa do café da manhã. Tinha um versículo em letras garrafais escrito: Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Uau, Então, que costumo legal. dizer que aquelas palavras saltaram da parede e vieram parar no meu coração quando eu tinha 14 anos. Mas cresci lá numa igreja pequena, uma igreja tradicional, conservadora, mas ali eu tive eh, profundos investimentos e um firme fundamento da minha fé. Uma igreja que estudava muito a palavra. Então, esse é meu background, né? Legal. E foi ali que eu cresci, em Novo Hamburgo. Que legal. Então, tu era lá do Rio Grande do Sul, eu tô em Floripa, tô plantando uma igreja lá em Floripa. Floripa é assim, 10% a galera nativa, e os outros 90% gaúcho, paulista, Uhum. paranaense. Tem bastante gente do norte, do Pará Aham. ali. E chegou a conhecer Floripa? Muito. Eu sou surfista, né? Comecei a surfar com 13 anos. Que legal. Eu, na verdade, uma paixão na minha vida o mar, né? Com 13 anos, meu pai falou assim: Tiago, você passa muitas horas olhando para o mar. Hum. Você é tão louco pelo mar, por que você não vira surfista, né? Acho que foi um minuto de sanidade na vida do meu pai. E aí ele se arrependeu pro resto da vida, que ele falou: ah, vamos comprar uma prancha pra você. Com 13 anos virei Uau! surfista. É. O teu pai que O motivou. meu pai que Que motivou, e ele foi legal. comprar a prancha junto comigo, e ali eu comecei a surfar. E esse detalhe é muito importante na minha história, porque foi através do surf que eu fiz um contato muito forte com a galera que não era cristã, né? Que Então foi por legal. isso que eu conheci muito Florianópolis, Garopaba. Sim. Eram nossas viagens, né, cara? Uhum. As ondas estavam em Garopaba, então Sim. direto a gente viajava para lá. Então eu adentrei muito essa questão cultural, Que né? legal. Então, e ali eu vivi com 13 anos, eu vivi uma fase complicada da minha vida cristã, porque a galera saía do mar, ia fumar maconha, usar Uhum. droga, era Bob Marley, e ali eu comecei a viver naquele ambiente, vivendo aquela crise que todo cristão que nasceu na igreja chega um momento Sim. que começa a abrir os olhos para fora, né? É a experiência no exílio mesmo, né? Exatamente, exatamente. Eu vivi essa experiência e foi com
14 anos, meus pais muito sérios com Deus, minha mãe dobrava o joelho pela minha vida. Uhum. Eu sempre lembro daquela frase, né? Mães de joelhos, filhos de pé. E aquele foi o momento que minha mãe orou muito pela minha vida. Com 14 anos, no mesmo momento em que minha mãe dobrava os joelhos para orar por mim, numa noite na minha casa, meus pais tinham ido viajar, eles estavam celebrando o casamento deles e eu fiquei sozinho em casa. E aí eu fui pro piano, cara, eu estava tocando piano e ali no piano eu costumo dizer que eu tive um encontro com Cristo, de fato tive, mas eu costumo dizer que foi uma experiência, eu sou batista, né, mas foi uma experiência pentecostal. Que legal. Eh, Foi uma experiência com Cristo de fato, né, eu senti como a presença de Jesus na sala da minha casa, colocando a mão sobre o meu ombro, dizendo: "Thiago, eu te amo, eu tenho um grande plano para sua vida". Ali eu caí de joelhos, me rendi, foi minha consagração, né. Que Eu legal. costumo dizer que daquela noite eu fui levado da religiosidade para um relacionamento, Uau. porque eu vivia como Jó, antes eu conhecia só de ouvir falar e assim, ouvia muito falar, conhecia muito, né, aquela Aham. vida de EBD, de igreja, mas naquela noite eu conheci, eu passei a ter um relacionamento profundo com Jesus. Isso mudou a minha vida da noite para o dia, ali foi a minha consagração ao ministério. Ali com 14 anos eu disse: "Deus, eu quero me tornar um pregador do evangelho, eu quero contar para as pessoas e quero inspirar as pessoas para que elas também vivam um relacionamento com Jesus. Eu quero levar as pessoas da religiosidade para um relacionamento". Legal. E foi ali que com 14 anos eu comecei a querer levar todo mundo para a igreja. Vou levar todo mundo agora. Uhum. E aí eu dei de cara com uma barreira. Quando eu chamei a turma surfista, a galera skatistas, amigos, eu era o cara da turma do fundo. Aham. E eu levei os caras pra igreja. Quando eu levei eles pra igreja, eu dei de cara com uma experiência ruim, frustrante, porque eles falaram: "Thiago, a gente não entendeu nada. A gente detestou, sua igreja é péssima, a gente não entendeu nada que eles falaram, nunca mais nos convide, nunca mais fale de Jesus pra nós". E ali Deus, mexeu, aquela experiência mexeu comigo, e eu decidi: "Eu não vou desistir, eu vou pregar o evangelho para esses caras, mas eu vou tentar remover os obstáculos que a igreja criou". E eu comecei um trabalho durante a semana, e esse trabalho foi crescendo, crescendo, até que eles viraram para mim, alguns, né, tomando uma decisão com Cristo, eles viraram e falaram: "Thiago, então, o dia que você for pastor de uma igreja, nós vamos frequentar a sua igreja". E ali Deus colocou o sonho de: "Puxa, então quem sabe um dia eu não possa construir uma igreja diferente, uma igreja bíblica, né, fundamentada na palavra, centralidade em Cristo, mas uma igreja contemporânea que saiba falar a linguagem desses caras, é só isso, né, sem Legal. abrir mão da verdade ou da essência". Essa histó aí, enfim, aí teve toda uma história de preparação, mas hoje a Red se tornou essa igreja que busca alcançar essas pessoas. Que massa. E como que daí tu veio parar de Novo Hamburgo para Indaiatuba? Eh, como que é a igreja Red? Tá, É uma sigla? tá, Qual que é a visão? Porque tá. realmente, a gente vê um projeto inspirador mesmo, que dialoga com a cultura, que tem aquilo que o Ricardo sempre falou aqui no CTPI, né, a questão da relevância e da reverência, a gente vê, né, o teu trabalho, o teu ministério muito reverente a Cristo, né, centrado no evangelho, mas também bastante relevante Uhum, para a cultura e alcançando, né, pessoas realmente que não entrariam uhum. numa batista tradicional Sim, do interior do Rio Grande do sim, Sul sim. ou numa outra igreja histórica. Então, como que você veio parar aqui e Tá, como que Deus te tá, deu a visão, essa visão estratégica dessa tá. igreja? Eu gosto sempre de responder essa pergunta dizendo que eu vim parar aqui obedecendo a Deus. Quando eu tinha 14 anos, eu procurei meus pais e meus pais me levaram até o presbitério da igreja. Nossa igreja tinha um presbitério, né? Sim, E o presbitério falou: "Tá bom, Thiago, então nós vamos te preparar". Eu comecei seminário, então, com 15 anos, na verdade, no Rio Grande do Sul, e comecei a servir na igreja. E aí a igreja entendeu: não, o Thiago tem de fato um chamado, uma vocação, nós vamos enviar ele para São Paulo para estudar lá no Palavra da Vida. Eles me enviaram, então, com 17 anos, eu já tinha feito 2 anos de seminário, e uau, eu fui fazer o bacharel, então, no Palavra da Vida em São Paulo, em Atibaia. No meu primeiro ano no Palavra da Vida, enviado pela Igreja do Sul, eu fui parar numa igreja em Vinhedo, em obediência.
Era uma igreja cemitério de pastores, cara. Já tinham passado 5 ali, e ali o ministério deles acabava. Então não era muito animador, inspirador, encorajador. Mas aí veio parar um cara naquela igreja chamado pastor Ari Veloso, um grande pastor, um grande líder. E ele Uhum. assumiu a igreja e revitalizou a igreja, quebrando tudo. E, cara, ali foi a minha escola. Ari Veloso, ele trouxe o discípulo dele, André Fontana, passei um ano com o Ari, depois 11 anos nessa igreja trabalhando, nessa revitalização que deu super certo, a igreja espetacular, onde eu também tive um trabalho forte com jovens. Legal. E depois de 11 anos, essa igreja falou: Tiago, você precisa assumir uma igreja, cara, você precisa ir para o interior de São Paulo. O André sempre teve essa visão de que São Paulo e as grandes capitais estavam bem servidos. Uhum. Mas que o interior não tinha boas igrejas. Então ele disse, cara, Sim. vai para Indaiatuba, começa uma igreja lá. Eu tinha 27 anos e eu fui em obediência. Tá bom, tô obedecendo. Então depois de 11 anos em Vinhedo, eu fui obedecendo para Indaiatuba, onde nós começamos uma igreja, numa garagem lá com 30 pessoas que Uau, queriam viver que uma legal. igreja assim, né? E aí eu fui para Indaiatuba e ali, quando eu cheguei em Indaiatuba, eu percebi que o que mais tinha em Indaiatuba era igreja, Uhum. né? E aí eu me perguntei, puxa, mas por que mais uma igreja numa cidade cheia de igrejas? Sim, E aí Deus colocou no meu coração de que não, Tiago, agora nós vamos resgatar aquele sonho da adolescência de construir uma igreja para aqueles que não são da igreja. legal. Começamos a rede, né? Mas começar essa igreja não foi fácil. Hoje é lindo ver, né, o que Deus fez, e foi Ele quem fez, sem dúvida nenhuma. Mas o começo foi difícil, decisões corajosas, muito não, né? Porque crente quer uma igreja de acordo com suas preferências. Sim, E ali foi o desafio de compartilhar essa visão com clareza, esse sonho, essa história, e conquistar as pessoas para que elas quisessem viver esse sonho. Então, foi assim que começou a Red, e ali a decisão do nome. Então, eu sempre brinco o seguinte: eu jamais frequentaria uma igreja que se chama Red. Eu jamais frequentaria. Por isso que nós colocamos o nome, porque nós não queremos os crentes lá, né? aham, Então, o nome da igreja, na verdade, é Igreja Batista Redenção. A minha ideia foi criar um nome híbrido. Então, o nome tradicional é Igreja Batista Redenção, tá ali, mas a gente chama carinhosamente de RED, que é a abreviação de redenção. redenção. E como redenção significa que nós somos comprados por Jesus e o preço pago foi o sangue de Jesus derramado sobre nós, então a ideia do RED, que é a abreviação de redenção, também remete ao sangue de Jesus, que é vermelho. Vermelho em Então inglês. criou um conceito da igreja Red, né? E acabou pegando, cara. As pessoas gostam das coisas curtas, Curta, pequenas. sim. Então ali foi mais uma sacada estratégica, né? Que legal. E é isso, Red. Uma, uma estratégia de marketing, né? Exatamente, exatamente. De visualização, muito bacana, cara, muito, muito legal. E hoje, então, a Red vocês têm esse motivacional de fazer uma igreja para quem não iria numa igreja. Exato. E você percebe que ela tem atingido que tipo de pessoas em Tá, Indaiatuba, tá. assim? Mais famílias? São mais Sim, pessoas solteiras, divorciadas, sim, mais sim, jovens? sim. Quais são os... Nós temos alcançado muito todas as gerações, né? Eu falo Legal. que a Rede é uma igreja multigeracional. Alguns anos atrás, uma senhora de 102 anos se converteu lá e ela Uau. falou: foi a primeira vez que eu entendi o evangelho. Então, nosso foco é alcançar todas as gerações. Aham, Por sim. isso, a gente, inclusive, escolheu o caminho da mensagem que é simples e qualquer pessoa pode entender, né? Então, a maior característica da rede são famílias, né? Então, hoje nós temos muitos grupos com a terceira com a geração da melhor idade, né? A geração mais idosa. Tem muitos grupos, tem muitos idosos que amam a igreja. Que legal. Então, a igreja também investe muito na nova geração. Então, tem muitos jovens também. Nossa. E uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: investir na nova geração hoje é a melhor escolha por uma igreja no exílio. Por quê? Porque os pais, mesmo os não cristãos, estão preocupados com seus filhos, Sim. tá? Se tem uma escola que está bombando lá em Datuba, é a escola adventista, porque ela é Uhum, uma escola de confissão cristã, uhum. e os pais não cristãos estão apavorados com a agenda progressista, né? Sim. E eles querem colocar os filhos, proteger os filhos de toda essa onda, e eles Uhum. põem numa escola cristã. Sim. Então, os pais estão procurando uma igreja para os filhos. Então, Uhum. nós construímos um ambiente incrível para os filhos deles. Mas a grande sacada é que isso é uma estratégia, uma armadilha para ganhá-los. Aham. Porque eles deixam o filho lá e a única maneira é eles ficando lá.
Então eles ouvem a mensagem do evangelho e eles são ganhos, são alcançados, são transformados, eles entendem o evangelho. Então hoje eu digo o seguinte: mais do que investir na igreja, nos adultos, invista no kids, invista nos jovens, porque Sim, isso vai trazer os pais que isso estão à sim. procura de uma igreja, porque eles querem que os filhos tenham uma base, porque a escola hoje não dá uma base e eles não se veem preparados para dar essa base. Então os pais estão procurando a igreja. Uhum, Então, investir na nova geração é uma sacada. Agora, aí que tá, a rede não é uma igreja só dos jovens, é uma igreja claro. para Para todas as todas as idades. idades, e é o que nós mais temos hoje lá. Eu digo que a igreja, a maior faixa da rede é entre 30 e 55 anos, Sim, né? Mas tem adolescente, criança, tem de tudo, né? Só para que ter uma legal. ideia, só de crianças por domingo a gente bate aí 650, 700 crianças por domingo, né? De 0 a Meu 9 anos, Deus. né? Então, e aí vem as outras faixas Numa etárias, né? cidade como Indaiatuba, Como né, que é Indaiatuba. pequena, assim, Exatamente. Comparado a relativamente. outras igrejas, são outras cidades, né, 260.000 habitantes. Sim, meu Deus, imagina. É. Que legal. E, Thiago, tu acabou de pregar ali embaixo, dar uma palestra incrível. O pessoal gostou demais. E eu quero te fazer a pergunta que a gente está fazendo aí para todos os conferencistas aí deste ano, dessa edição. Eh, com uma história tão inspiradora dessa, com essas experiências com Deus, e com o trabalho que Deus tem te desafiado a fazer hoje, como tem sido realizar a missão na cultura do exílio? É legal tu ter falado que Deus te deu um chamado, tu sentiu um chamado claro para plantar uma igreja numa cidade que tem muita igreja, Uhum. mas uma igreja para as pessoas que não se sentiam bem na cultura cristã, ou seja, pessoas que viviam numa cultura secular Sim. a ponto, tão mergulhadas no secular, a ponto de se sentirem incomodadas ou não acessíveis ou não muito bem-vindas Uhum. nas igrejas do formato Uhum. padrão, se é que a gente pode usar essa palavra. Então, como tem sido para você, na sua experiência, realizar a missão na cultura do exílio? Tem sido um privilégio. É desafiador, mas como eu tenho dito aqui nesses dias, e nós temos ouvido também, esse tempo traz desafios e traz grandes oportunidades, né? Uhum, Eu acho que a grande oportunidade que esse tempo está nos convidando é a assumir uma nova postura mais criteriosa de usarmos a criatividade que Deus nos deu, as capacidades que Deus nos deu, o cérebro que Deus nos deu, para a gente pensar e refletir. Porque ao longo do tempo a gente vem reproduzindo modelos. sim, E Deus está nos chamando a um novo tempo onde talvez a gente precisa repensar o papel da igreja, e eu não digo inventar um novo papel, mas talvez é voltar àquilo que reflete de verdade o coração do evangelho, porque não necessariamente os processos e as estruturas que criamos, as práticas e costumes que criamos ao longo dos séculos, hoje refletem o coração do evangelho, mas muitas vezes refletem preferências nossas, sim. né, com as quais nós nos acostumamos. Uhum, Então, é reavaliar, refletir, repensar, retirar, reavaliar, reformar, para que a gente possa ser mais efetivo no nosso alcance, na nossa comunicação. Como eu citei o John Stott, né, que diz que o nosso papel hoje é estudar bem o texto, mas estudar bem o nosso tempo. uhum, Então hoje nós temos pastores que estudam muito bem o texto, uhum. mas não entenderam ainda o desafio de estudar o tempo, para poder criar uma ponte e comunicar o evangelho a essa geração tão distante do texto, né, Sim, numa cultura completamente diferente. Então, sim. esse é o nosso grande desafio, talvez, continuarmos estudando bem o texto, mas buscarmos compreender, ser mais sensíveis ao nosso tempo, buscando uma conexão e buscando remover os obstáculos que talvez nós temos inconscientemente, vivido ao longo de muito tempo desses modelos que nós reproduzimos, que não necessariamente, como eu disse, refletem o coração do evangelho, mas refletem nossas preferências e uma subcultura cristã que não necessariamente é a cultura de Cristo, Sim, né. exato, exato. Então é sobre isso, assim, esse eu acho que é o nosso desafio, é um desafio para pensar, para refletir e adotar uma postura mais intencional, uma presença missional,
Eu acho que as igrejas que entenderem esse desafio terão a chance de se tornar de fato influentes nesse tempo. Legal. Caramba, que bacana. Que resposta boa, profunda. Dá pra gente assistir de novo, ouvir de novo, refletir e pedir muita graça de Deus pra gente colocar Amém. tudo isso em prática. Parabéns pelo Amém. seu trabalho, parabéns pelo que Deus colocou no teu coração para compartilhar com a gente aqui. Nossa conferência foi incrível. Deus continue abençoando teu Amém. ministério, tua vida, teu casamento, tua filhinha linda de 3 Amém. anos. É Amém. incrível, né? Ser É pai de menina. maravilhoso. É um É muito presente de bom ser Deus. pai de menina. É. E meu desejo, meu coração é a gente conseguir te levar um dia lá para Floripa para tu abençoar Vai a ser gente. fácil com altas ondas lá, cara. E, cara, 80% do meu projeto da galera lá da igreja surfa, Claro, então Campeche, né? a galera com certeza vai querer te Aham. levar para tu matar a Que saudade legal. das direitas do Campeche e vai ser realmente uma experiência boa. Tiagão, mais uma Amém. vez, muito, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho, seu trabalho, trabalho da CTPI, de todos. Nós somos grandes admiradores também. Que Deus continue te abençoando lá em Floripa e a Amém. todos que estão aí acompanhando. Que a graça de Deus, afinal de contas, é isso, né? Somente a graça de Deus que pode, de fato, agir em nós e através de nós. Que seja assim. Amém, amém. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém que você percebe que precisa ouvir isso. E muito, muito obrigado. A nossa gratidão por você estar aqui com a gente, assistir. Curta aqui embaixo, siga o Thiago Matos nas redes sociais, procure aí no Instagram, a igreja Red, R-E-D, Red, ok? Siga lá, compartilhe, abençoe, ore pelo Thiago e que Deus te abençoe ricamente.